Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho perdido. Aleluia. A gente vai entender um pouquinho o que é estar dentro e o que é estar fora. Tá? Porque aqui, na verdade, essa parábola ela conta a situação de duas pessoas. Amém? Então diz assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partindo para a terra distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar do porco. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfabeira e com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados o meu pai tem? Quantos empregados de meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantando-se, tomarei o caminho de volta para o meu pai. Ao chegar-se, lhe confessarei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando e ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então lhe declarou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponha-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entremente, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som de música e gardança. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo. E este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou com o pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando-se em casa,
este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas e ordenaste matar o novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta de teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, glórias te damos e te glorificamos pelo teu amor para cada um de nós. Continua conosco, unge nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, e que tudo seja feito segundo a tua vontade. Continua operando no nosso meio, na nossa vida, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus Pai, amém. Aleluia, irmão. Nós vemos aqui uma parábola que Jesus contou ali no meio de uma multidão. Se nós observarmos no capítulo 15, ele começa, com Jesus ali pregando para perdidos e pecadores. E quando ele está ali pregando, falando com aqueles perdidos e pecadores, se aproxima os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, e começam a criticar de Jesus por estar falando com aquelas pessoas que são consideradas perdidas. E ali aquele sacerdote indignado, e Jesus pressentindo a indignação deles, Jesus percebendo o que se eles comentavam entre si, contou 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, em que uma das ovelhas se perdeu e o pastor foi lá resgatar, deixou as 99 no aprisco e foi lá resgatar aquela ovelha. A segunda parábola que ele conta foi a dos talentos perdidos. A mulher perdeu os seus talentos dentro de casa e a palavra diz que ela varreu a casa até achar. E quando ela achou, ela ficou alegre e ficou contente. Aí Jesus passa para a terceira parábola, que é a do filho pródigo, o filho perdido. E aqui ele conta 2 situações. A do filho que largou tudo e gastou toda a fortuna que tinha herdado do pai no mundo e retornou. E a do filho que estava na casa do pai, fazendo a vontade do pai, mas tinha um coração duro. Então, o que a gente vai tirar aqui nessa noite a respeito dessa palavra? Eu quero te dizer, irmão, que aquele pai, ele nunca deixou o seu coração esmurecer quando seu filho foi embora. Porque a palavra de Deus, aqui que a gente acabou de ver, fala que quando o filho vinha distante, aquele pai já o observou. Aquele pai aguardava a volta do filho. Sabia que o filho um dia iria cair, ia ver a consequência dos atos que ele tinha cometido e ele viria retornar. E aquele pai aguardava o retorno do filho. Diz a palavra que quando aquele pai observou que aquele filho voltou, ele correu ao encontro e o abraçou e o beijou, porque o amava muito. Mas qual foi o ato que esse jovem acometeu? A palavra de Deus diz que ele chegou para o pai e falou: pai, eu já estou cansado aqui dessa vida. Eu te peço que o Senhor me dê a minha parte da herança, para que eu possa ir viver a minha vida conforme eu quero. E a palavra de Deus diz que aquele pai não só repartiu com ele, mas também deu a parte do outro filho, porque a palavra diz que repartiu para eles.
Então, tanto o filho que ficou como o filho que foi embora, todos os dois receberam a sua parte da herança. E a palavra de Deus diz que o filho que foi embora, ele foi, se deleitou com o mundo, gastou todo o seu dinheiro. Mas, no final, quando ele gastou o seu dinheiro, veio uma grande fome. E essa grande fome fez com que ele fosse lá cuidar de porcos. Meu irmão, a gente tem que saber uma coisa, a tradição, naquela época, a tradição judaica, o judeu, ele detestava porco, porque o porco era considerado para eles imundo. Então imagine aquele jovem judeu, tendo que ir ali cuidar, alimentar de porco. Então era uma coisa para ele, um sacrifício terrível, porque iria contra a crença dele, iria contra tudo dele, ia além do mais. Ele alimentava aquele porco enquanto ele passava fome. Então nós vemos aqui o que? As consequências de quando nós largamos a obediência à presença do Pai. Quando nós largamos o Pai, a tendência é cada vez mais piorar. E a gente descer, até um ponto em que nós não aguentarmos mais. A situação daquele jovem se sentiu tão lá embaixo que diz que ele sentiu vontade de comer a comida do porco, aquele resto, aquelas bolotas que eram dadas ali para o porco. Até que veio a sua consciência e falou: não, peraí, os trabalhadores do meu pai, eles se alimentam melhor, nenhum deles passa fome. Eu vou retornar para o meu pai e vou pedir a ele que ele me contrate como um trabalhador qualquer e não me considere mais como filho. Mas a palavra de Deus diz que quando aquele pai viu aquele filho, que ele ama tanto, voltar de volta para casa, ele mandou vestir uma nova vestimenta que colocava a sua distinção. Que distinção era essa? A distinção entre filho e empregado. Mandou colocar um anel de autoridade, um anel a qual toda a família sempre possuía, que era um anel de família. A palavra ainda fala mais, que mandou colocar uma sandália. Irmão, hoje em dia nós aqui, uma sandália parece uma coisa normal, mas naquela época não era qualquer um que tinha sandália não. Para ter uma sandália se gastava muito dinheiro, era caro, e geralmente só as pessoas que tinham posse tinham sandália. Então aquele pai manda vestir ele, colocar o anel e colocar a sandália de filho. O que nós tiramos desse texto, irmão? Quando nós voltamos ao Pai, o Pai tem um prazer em te restituir tudo aquilo que você perdeu. Aquele filho foi restituído, por isso que ele falou, ele havia se perdido e agora está salvo. A cada um que se perde e volta para o caminho do Senhor, Deus tem alegria. A palavra de Deus diz que é uma alegria, uma festa no céu por cada pecador que se arrepende. Então, quando nós trilhamos no caminho do Pai, nós somos restituídos de tudo aquilo que havíamos perdido. Mas o que eu tinha perdido antes de ter Jesus? O que eu havia perdido quando eu caminhava por essas terras? Tinha perdido a presença do Pai. Aquele filho também tinha perdido a presença porque foi embora. E nós que caminhamos nessa terra e não temos a Jesus, não declaramos que Ele é nosso Salvador, irmão, verdadeiramente nós não temos a presença do Pai. Porque somente aquele que tem o Filho tem a presença do Pai. Porque a palavra de Deus diz: se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres.
A gente só é livre, irmão, quando temos Jesus, como temos o Pai. Então a palavra de Deus diz que aquele jovem ali muito se alegrou. E o pai falou: pega o novilho gordo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Pega o novilho gordo. Naquela época tinha a tradição que todos eles deixavam lá um animal lá engordando, para quando tivesse uma festa eles iam lá e matavam aquele novilho. Só era morto em caso de festa. E o pai se alegrou tanto que falou: pega um animal de festa, porque nós vamos confraternizar, fazer uma festa. Glória a Deus. Então saiba, irmão, que quando nós caminhamos para a casa do Pai, há uma festa, há uma alegria. Hoje aqui a gente pode ir pelos nossos olhos não ver nada, mas saiba de uma coisa: o nosso Pai, Ele está muito alegre porque você hoje está aqui. Ele se alegra com a tua presença do Pai, na casa do Pai, porque Ele vê o quanto você quebrou barreira. Porque uma noite de frio, uma noite que é mais fácil estar lá debaixo do cobertor, mas nós estamos aqui. Tu acha que o Pai não está considerando isso para a sua vida? Então, irmão, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor começa a cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. Mas nós temos que ter uma observância, irmão, temos que ter um cuidado. Um cuidado como aquele jovem, o filho que ficou, não teve. Por quê? O filho que ficou, ele não se agradou quando o jovem voltou. Porque diz a palavra de Deus que ele ficou irado. Ficou irado a ponto que ele fala, chegou para o pai: pai, o senhor matou a ovelha, o animal gordo de festa para ele, o teu filho que foi embora e agora voltou. E para mim, o senhor não matou nem um cabrito. Nunca matou nem um cabrito para me festejar com meus amigos. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava botando a qualidade do alimento. Não era um novilho gordo. E ele estava apenas desejoso de um cabrito. Então, irmão, aquele jovem, quando ele olhou assim e viu que o irmão dele, que tinha ido embora e voltou, estava em casa, ele muito se irou, a ponto de o pai falar: mas meu filho, não fica triste, porque tudo aquilo que é meu é seu. Ele já não tinha feito a divisão? Tudo os bens dele, ele tinha dado um para um e para outro. Tudo que estava ali naquela terra agora pertencia àquele filho mais velho. Por isso que o pai falou: mas tudo aquilo que é meu é teu. Porque você você já possui por herança. E cada um de nós, muitas vezes, não nos apercebemos, irmão. Verdadeiramente não apercebemos. Muitas vezes a gente está na casa do Pai, mas a gente não se apercebe aquilo que o Pai nos deu. Aquilo que nós temos posse, aquilo que foi adquirido pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Nós ficamos assim como esse jovem que ficou irado com a volta do seu irmão. Ficou perturbado. E muitas vezes a gente fica perturbado por situações que não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Tenha certeza de uma coisa, irmão. Deus está olhando por nós. A gente toma aquele filho que está dentro de casa, mas nós não podemos ser aquele filho perdido dentro de casa, porque ele se encontrava perdido.
O pai já tinha dado tudo que pertencia a ele. Ele já estava ali com tudo ali. E assim mesmo ele continuava reclamando como se não tivesse nada. Então saiba nessa noite, irmão, aquilo que você tem é muita coisa na presença de Deus. Que nessa noite nós possamos ficar nessa palavra, irmão. Porque Jesus, quando ele falou para aqueles, quem eram as pessoas que Jesus estava contando essa parábola? A parábola ela não fala se o filho entrou ou não na casa. Jesus não terminou ela. Ficou em suspense. Por quê? Por que será que Jesus deixou em suspense essa parábola? Ele falava para os perdidos e pecadores, mas eles também falavam para os sacerdotes e doutores da lei. E ele contou duas situações para aqueles, os perdidos e os doutores da lei. E por que ele não terminou a parábola dizendo se o filho entrou ou não entrou? Porque o entrar ou não entrar no reino de Deus vai depender da atitude que nós tomamos. Se nós não perdoarmos, se nós não tivermos um amor amoroso, nós não entraremos na casa do Pai. Mas se nosso coração tiver o amor do Pai, e junto com o Pai se regozijar por cada alma perdida, nós entraremos na casa. Com certeza, se aquele jovem perdoou o seu irmão, aceitou a palavra do Pai, ele entrou na casa. Mas se ele não aceitou, ele ficou de fora. E assim ele estava querendo falar para aqueles sacerdotes e escribas: vocês que tanto falam que vivem na casa do Pai, mas não têm o poder no seu coração, não têm o amor no seu coração de perdoar essas pessoas que estão afastadas de Deus e tentar trazê-la para a casa do Pai, então vocês também não vão entrar na casa do Pai. Então que nós possamos, irmão, orar, interceder, não só pelas pessoas perdidas, mas os que possam também estar perdidos dentro da casa do Pai. Porque é isso que é o amor que Deus espera de cada um de nós. Amém? Eu não vou me estender muito, não vou ficar também prendendo aqui muitos irmãos aqui, mas que nós possamos ficar atentos a isso, irmão. Que Deus tem uma grande obra, e essa obra que Ele iniciou, Ele é poderoso para terminar na sua vida. Amém? Então que a gente possa estar sempre atentado, irmão. Não olha para o pecado, não olha para as coisas erradas que nossos irmãos possam ter feito, ou então que outras pessoas possam, à nossa volta possam ter feito. Mas tu olha o amor de Deus, que quer resgatar essas pessoas e também trazer para a casa do Pai. Amém? Então eu fico por aqui e que essa palavra possa tocar no nosso coração. Amém? Meu Deus. Glória a Deus.